E aí, galera? Beleza? É, ainda não sei o título dessa thumb, não sei como vai ser o título. Quem estiver assistindo vai ver. Pode ser um vídeo longo, pode ser um vídeo com muitos erros, isso com certeza. Até o vídeo que eu tento fazer com menos erro tem muito erro. Imagina um vídeo que eu estou fazendo aleatoriamente. Recomendo que vocês coloquem na velocidade de 1.3, 1.5, tá? Que dá para entender minha voz e, e fica mais rápido o vídeo. Isso é para quem tem paciência e quer ouvir um pouco sobre por que é que eu sou aficionado em tecnologia. Por que é que eu gosto de trabalho com telefonia celular há 20 anos. É, eu nunca... esse meu canal sempre foi focado em ajudar. Sabe, gente? Eu já ajudei tanto que eu já me atrapalhei em relação a meus negócios. Porque, como vocês sabem, eu trabalho. Quem me acompanha meu canal sabe que eu compro muito telefone e revendo. E assim eu compro quando está em promoção da Trocafone, quando está em promoção em algum site tal. E muitas vezes isso me atrapalhou, porque muitos clientes meus fazem parte desse canal. E acaba que eu entrego a receita secreta da Ana Maria Braga, tá? Eu sempre costumo dizer, ninguém dá a receita secreta da Ana Maria Braga. Ah, por volta de 2010, 2009, eu era uma das poucas pessoas aqui na minha cidade que mexia com iPhone, sabe? E jailbreak, desbloqueio, ter acesso ao desbloqueio, os primeiros desbloqueios pela TT, sempre fui eu que fiz isso. E como começou essa minha essa minha gana por tecnologia? O que foi que me levou? Como começou eu tive que dar uma pausa no vídeo. Como começou minha gana por tecnologia? Essa minha meu apreço por tecnologia. Desde criança, desde guria, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de mexer, eu tinha muito comando em ação. Aí vocês vão ter uma ideia da minha idade. Eu sou da época da geração final de Falcon, começo de comando em ação. Só vai entender meu público de mais de 35 anos, que vai lembrar o que é o comando em ação. Se vocês não sabem, meu público mais ativo, dá uma pesquisada. No Brasil era vendido pela Estrela, tá? Era homologado pela Hasbro, que é a detentora dos direitos. Nos Estados Unidos elas sempre foram G.I. Joes, entendeu? Mas aqui no Brasil, esse nome na época era meio complicado, apesar de ter o filme do G.I. Joes, passava na Globo, mas eu sempre gostei da tecnologia. E meu brinquedo predileto, meu comando em ação favorito se chamava Raio Laser. Ele foi lançado em 85. Era o Raio Laser. Teve a fase do Jaspion, do Changeman, do Flashman, Lionman. Isso aí os mais antigos vão lembrar e podem até comentar aí se eu sou velho ou não. Passou-se o tempo e em 2005 me apresentaram isso, a internet em 95, a internet em 1995 era uma coisa distópica ainda pra gente, era uma coisa que estava começando. Na minha cidade, Juazeiro do Norte, Ceará, tá? Interior do estado do Ceará, não tinha internet. Só talvez em grandes centros como Fortaleza, Rio, São Paulo, você encontraria essas, essa tecnologia nova que era a internet, né? O computador da época mais moderno era o 486, tá? E eu assisti um filme chamado Hackers, Piratas de Computador. Ele foi talvez o filme que levou
que é a estreia de Angelina Jolie. E aquele cara que faz Elementary, J. Miller, que eu sou fã daquele cara. Ele fez o Elementary, a versão americana, perfeito pra mim. Ficou perfeito. Ficou até melhor do que a primeira versão. Na minha opinião, né? Porque eu adoro séries também. E assisti todas as séries de Elementary. Pois bem, quando eu assisti aquele filme, começou a... Cara, ver aqueles caras mexendo em computador, sabe? Plugando o computador no telefone público. Então, invadindo o sistema. Aquele gráfico surreal, super mentiroso, né? Para quem usava o Windows eu acho que era o Windows CE em 95, foi o lançamento do Windows 95, que foi uma revolução, tá? Eu acho que a informática, na minha concepção, tá? Ela se divide entre o Windows 95 e antes, na minha geração, porque o Windows 95 foi o que nos deu a praticidade de usar navegadores como Netscape, que se você pesquisar sobre o Netscape, foi o maior navegador durante anos. Foi usar o Netscape, foi usar o não tinha o Internet Explorer da maneira que a gente vê hoje, mas a internet estava começando, tá? Tava começando. Celular, nem pensamento de celular era o que era hoje, tá? O celular estava começando. Em 96 meu pai comprou o primeiro celular dele, pagou 1.000 e poucos reais no aparelho, um Motorola tijolão, e 300 e poucos reais na linha de conta da Teleceará. E pegar aquele telefone e andar era status, tá? Você colocar aquele telefone no bolso era status. Quem é mais antigo vai lembrar disso. Houve uma revolução em 96. Em 96. 96 lançaram o StarTAC, que era... O nome StarTAC vem de Star Trek, que era um comunicador que usavam no filme Star Trek. Eu, apesar de nunca ter assistido o filme, mas ele era baseado nisso. Era um celular fino, custava 10 mil reais, tá? Eu lembro de quem trouxe para cá a primeira vez custar 10 mil reais. Para vocês terem uma ideia, a gente comprou um Fiat Uno em 96, um carro zero na concessionária. E esse Fiat Uno a gente tinha recebido no consórcio. O Fiat Uno custava 11.700 reais. Então você imagina, 10 mil reais um celular. Então quem acha hoje os preços caros de telefone celular não tem noção de como era no começo, tá? Fora que era TDMA. Fora que quem tinha um StarTAC, além de ter que ter muito dinheiro sobrando, ele tinha que ter muita bateria. Ele teria que comprar bateria, porque a bateria do StarTAC, para vocês terem uma ideia, durava em torno de 2 horas em stand-by. Se você fazer uma ou duas ligações, ninguém fazia ligação não, tá? Você só fazia ligação em celular se fosse necessário, extremamente necessário. Se não fosse, você não fazia ligação de celular. E daí veio minha empolgação, não em telefone celular, em computador, mas eu nunca mexi diretamente em computador, nunca foi minha atividade principal. Mas aquele filme Hackers me fez assim... Eu assisti Hackers tantas vezes que até hoje eu assisto Hackers. Até hoje eu acho bonita a maneira que eles falam de programação, que eles falam... A maneira que eles falam. Aquilo ali foi eu acredito que para muita gente, aquilo ali foi o que abriu as portas para hoje a tecnologia ser o que é. Sabe? Aquele filme, ele trouxe a expectativa de um futuro, trouxe uma fantasia sobre um mundo que estava nascendo, que era o mundo da internet. Eu acho que aquele filme foi para um programador que já fazia naquele, saber que aquilo ali era um filme de fantasia. Mas para o jovem de 15, na época eu tinha 15 anos,
Pro jovem, eu tinha 16 anos quando eu assisti esse filme. 16 para 17 anos, 16 anos eu acho. Quando eu assisti esse filme, aquilo ali trouxe isso. Trouxe essa esperança de um futuro, daquilo que a gente via na TV, que a gente via em De Volta para o Futuro 2, que a gente via em Blade Runner, que a gente via nos filmes que mostravam um futuro, tá entendendo? De uma maneira em que não como o Exterminador do Futuro, mas que a gente via a informática, que a gente via as coisas. Minority Report, desculpa o meu inglês, péssimo, veio muito depois, então aquilo ali vocês cortem. Então, se vocês querem assistir o filme clássico sobre o que o futuro reservava pra gente, se chama Hackers, Piratas da Informática, Piratas de Computador, tá? Uma pausezinha aqui para mostrar aqui uma relíquia que eu tenho. Bem, voltando. Eu lembro que eu assisti Hackers e eu era fã do Dade, sabe? Eu era fã do Dade. E que era o Zero Core. E ele era um hacker. Na época, ele tem uma cena do filme que ele usa um relógio. Eu era fã de relógio da Casio. Sempre gostei de tecnologia. Por isso, porque no meu aniversário de 15 anos, eu fui conhecer Manaus. Eu fui para o Amazonas conhecer Manaus. Fiquei pela Varig, na época que a Varig era um serviço de qualidade. Tinha o Tropical Hotel Manaus. Tá? Quem é de Manaus e é inscrito no meu canal vai até me dizer se ainda existe o Tropical Hotel Manaus, que era da Varig, esse hotel. E eu lembro que eu fiquei hospedado no centro do Tropical Hotel Manaus, mas minha intenção mesmo era ir pro centro de Manaus e comprar um relógio para mim. E comprei um relógio. Eu comprei um Casio, tá? Um Casio que gravava 50 telefones, que tinha calculadora. DBC62. Vocês vão botar no YouTube ou no Google, pode achar esse relógio, Casio DBC62. Era um relógio arredondadozinho que tinha uma calculadora e gravava 50 telefones. Pois bem, quando eu assisti o filme Hackers, teve um momento em que o Dade eles estão indo e os hackers do mundo inteiro estão ajudando. E um hacker em Nova York, ele trava todos os sinais. E momentos antes, o Dade olha pro relógio e vê a hora. E o relógio era esse aqui, ó. Era esse aqui, tá? A pulseira não é mais a original. A pulseira é dessa linha aqui, tá? Do Pathfinder, que eu comprei depois, outro. Que era a minha coleção antes de começar a usar smartwatch, por isso que ele está descarregado, tá? Era uma versão do Casio. Esse Casio tinha bússola, termômetro, altímetro, barômetro, um monte de funções, tá? Era muita coisa moderna. E quando eu consegui comprar esse relógio em 96, em agosto de 96, eu disse, meu Deus do céu, eu estou agora realizado. Foi uma realização de um sonho comprar esse relógio aqui especificamente. Esse relógio está comigo desde 96, tá? Há 26 anos que esse relógio está na minha mão. Talvez hoje ele descarregou a bateria, mas até cerca de 2 anos atrás ele funcionava. Eu sempre mantive a bateria, mas aí placa de relógio, quando com o tempo a placa dele, normalmente as soldas ficam com solda fria, que chama. E aí para abrir esse telefone e tirar isso, ele tem vários sensores e o cara pode quebrar. Então eu guardo ele com muito carinho, com uma relíquia, tá? Vamos pular um pouquinho. Em 2000 eu tive meu primeiro celular. Meu primeiro celular foi um TH318 ou foi 319, que papai me emprestou. Meu pai me emprestou esse celular. Eu continuava gostando de relógio, adorava a Aqualand, da linha da Citizen,
adorava Cássio, sempre fui fã dos relógios da Cássio. Eu não conto a quantidade de relógios de Cássio que eu tive. Citizen, linha ProMaster, os relógios da Citizen eu adorava. O vídeo vai ficar bem longo, mas para mim é importante. Quando foi em 2000, a telefonia começou a se popularizar um pouco com o chamado telefone pré-pago. E eu lembro que meu tio chegou para meu pai com um celular da Ericsson. Era um DH318, se não me falhe. Se não me falha, era o 318. Não tenho certeza. Era uma antena gigante, uma bateria mais gigante ainda. Mas ele era TDMA e era pré-pago, tá? Era pré-pago o telefone da TIM. Aqui tinha TIM e BCP, mas o que prestava era TIM. A TIM pegava em todo canto. Já tinha havido a privatização, era caríssimo você fazer uma ligação. Se você botava R$ 20 de crédito, você tinha... custava em torno de 75 centavos. Tinha dois planos a TIM. Tinha o plano toda hora e o plano de noite. Eu usava o plano de noite. E papai pegou esse celular numa troca e vendeu a um ex-funcionário da gente, que era mototaxista. E com 30 dias esse cara veio, voltou e disse que não podia pagar e tinha que devolver. Bem, eu acabei pegando o celular emprestado que papai, depois de mais de 20 anos, papai fala até hoje. Eu lhe emprestei, eu não lhe dei. Eu disse, não, tudo bem, papai. E esse celular se transformou em poucos dias num DH668, que é esse celular aqui, ó. Aí vai ficar mais fácil para algumas pessoas. Era esse aqui, ó. Tá, ó. Era esse celular aqui, exatamente esse aqui. DH668. Ele não enviava mensagem de texto, não tinha browser, não tinha nada. Não tinha jogo, não tinha nada. Mas era um celular. Ele não tinha VibraCal, porque VibraCal era na bateria. Somente a linha... A VibraCal, se vocês não sabem, foi uma tecnologia desenvolvida pela Motorola. E eu não sei como anda a patente, se hoje é uma patente livre, mas era uma patente da Motorola, o VibraCal. Então o VibraCal só vinha em baterias e aí você comprando no Paraguai existiam alguns dispositivos que imitavam o VibraCal, tipo uma caneta que você colocava no bolso e quando o telefone tocava, a caneta vibrava, bem fraquinho, mas aí você conseguia escutar, você sentia o telefone vibrando. Então, para pessoas que tinham problema de audição, como era o caso do meu pai, que não conseguia ouvir toques monofônicos, que não era nem polifônicos, eram monofônicos, era impossível, ele não conseguia, no ouvido dele, ele não conseguia ouvir o toque do celular, então ele usava uma caneta dessa. Pois bem, papai me emprestou o telefone, eu comecei a usar, troquei o telefone por um DH668, estava feliz da vida com aquele celular, só que eu sempre fui do rolo. Aí eu conheci um cara que me colocou no mundo da tecnologia, que foi Tibúrcio. O nome dele é Tibúrcio. Ele tinha uma loja aqui em Juazeiro chamada TAF Celular. Aí nos comentários, quem lembra, quem é de Juazeiro e mais velho, pode até comentar TAF Celular. Ficava próximo ao depósito do papai. Na época eu tinha um depósito de gás e água. E eu tinha comprado um Aqualand. E eu lembro como hoje que eu cheguei na loja dele uma vez à tarde. E a gente sempre ia bater um papo, sempre conversar, tirar uma resenha. Sabe, conversar mesmo, não era a gente não tinha a gente tinha uma amizade mais do que negócio. E ele me mostrou, olha, Robertinho, que eu acabei de receber, e me mostrou um StarTAC. Caramba, um StarTAC digital, preto. Caramba, aquilo ali era coisa de louco. Na época, o StarTAC de TDMA, a bateria já durava mais, a bateria não era tão péssima como como na época do analógico, TDMA aqui no Ceará, aqui na região Nordeste, fora Bahia, era o que mandava mais era o TDMA, tá? No sul do país era CDMA, tá?
Durante muito tempo, muita gente se ferrou que vinham para cá, para Juazeiro, com telefones da Telefônica, se não me fale, é, Telesp, que era que comprou a Telefônica comprou a Telesp e hoje é Vivo, né? E vinham para cá, para o Ceará, e quando chegavam aqui, simplesmente não funcionava e estava com o aparelho perdido, porque nem os componentes eram iguais, tá? Então, o telefone TDMA e um CDMA era completamente diferente, a bateria era diferente. Os mais antigos lembram que eu acho que o primeiro celular popular pro paulistano, pro pessoal do sul, foi o Baby, se chamava Baby, se não me fale, que era um telefone pré-pago. Aqui a gente não teve isso, aqui a gente teve o lançamento mesmo do TDMA. E eu comecei a mexer com o telefone. Eu comecei a mexer com o telefone nessa época. Eu lembro que eu tinha um depósito e eu sempre fui curioso. E uma vez eu estava na loja desse meu amigo Tibúrcio e um cara chegou com um Sony DH668, igual que eu tive, com um display ruim, um display falhando. E ele disse, ó, chefe, R$ 40 daqui a meia hora. Aí ele abriu o celular bem rapidinho, com as chaves, na minha frente. E eu tava dentro do biombo dele, da áreazinha dele, que era até grande a loja dele. E ele disse, ó, Robertinho, eu vou te contar um segredo. Quando tu tiver um desses e acontecer isso, faz isso. Pegou uma borracha, abriu o celular, era muito fácil abrir o celular, tá? Se a iFix dá a nota de 0 a 10, eu tenho certeza que eram sempre 10 para esses aparelhos, que o conserto do aparelho era muito simples, tá? A placa, toda ela podia, os componentes, tirando memória principal, a memória EPROM, todos os outros componentes você conseguia trocar, só com ferro de solda, dando solda e tudo. Não era BGA, como chamou hoje. Hoje existe tecnologia para BGA, para a placa do aparelho. Aí não vamos entrar nessa área, porque aí é uma área técnica que eu desconheço um pouco. Eu desconheço bastante, na realidade. Então, ele me mostrou como limpava e como ajeitava aquilo. Daí, isso foi em janeiro. Em final de janeiro de 2001, eu já estava mexendo com o telefone, só que eu não estava ainda no ramo de telefonia celular, sabe? Eu tinha como meu porto seguro meu depósito de gás e água. Eu tinha uma licitação com a prefeitura da minha cidade. Eu vendia gás, eu vendia água, mas aquilo não me fazia feliz. Aquilo não era meu sonho. Eu gostava de telefonia celular. Eu já gostava de telefonia celular. Porém, pela falta de internet, eu não tinha computador em casa, pela falta de internet e pela a falta de infraestrutura na minha cidade, e por computador ser uma coisa muito cara, eu não tinha condições. Eu não tinha condições de ter um. Eu tinha condições de ter celular. E mais por hobby. E às vezes pegar um telefone, trocar em outro, receber uma volta, aí daqui a pouco fazer uma troca. Isso eu sempre fui do rolo. Até na época dos comandos em ação eu era do rolo. Eu gostava de fazer negócio. Então em 2001, comecinho de 2001, eu lembro que Tibus tinha viajado e chegou não é turista que a gente chama aqui. Normalmente quem vem aqui em minha cidade, como é uma cidade, a gente chama de rumeiro, tá? Existe o turista e existe o rumeiro. O rumeiro é aquele devoto que vem mais para conhecer conhecer o Padre Cícero, a estátua do Padre Cícero, para ir orar, para ir fazer suas preces, para ir pagar suas promessas, tá? Qualquer coisa vocês pesquisem aí sobre Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é a capital da fé, como a gente chama aqui, é a terra do Padre Cícero, tá? Então, chegou um rumeiro, disse, amigo, onde é a TAF celular? Eu disse, ali, mas o cara tá viajando. Ele disse, cara, meu celular deu problema, tá? Eu disse, que foi? Aí ele pegou
Ele pegou o celular dele e me mostrou. E era um DH668. Aí ele disse: é porque eu fui ali em outra loja, que tinha outra loja, me cobraram R$ 50 para ajeitar. Só que o cara me indicou que esse cara cobra 40. Eu disse: mas ele tá viajando. Eu disse: cara, mas isso eu. Aí eu falei assim, sabe, no tapa. Isso aí eu conserto. E ele disse: quanto é pra tu consertar? Aí eu disse: R$ 40. Aí ele: não, R$ 40 não. Aí eu disse: não, eu faço R$ 20 pra você. Mentira, eu nem falei R$ 40, eu falei R$ 20 de cara. R$ 20. Aí ele: pois tá bom, eu disse: vem pegar daqui a 1 hora. Aí ele: tá bom. Aí como eu já mexia com relógio, eu tinha várias chaves de relógio. Só que tem um segredo. Relógio usa chave estrela, tá? E a maioria dos celulares, até hoje, usam chave torque. Eu nem sabia o que era chave torque. Quando eu abri aquele telefone que via aqueles parafusos, meu Deus do céu, como é que eu vou abrir? Só que aí, pra ganhar R$ 20, eu tinha que vender 20 botijões de gás ou então 20 garrafões de água, tá? Então era R$ 20. Aí eu peguei uma chave de fenda, deixei ela no pontozinho, peguei um garfo, gente, eu peguei um garfo, dobrei as pontas para poder abrir a traseira do Ericsson, que a traseira do Sony Ericsson era uma chave específica. DH668 tinha uma chave específica. Meu amigo Tibúcio, se um dia você estiver ouvindo isso, você vai lembrar, tá? Eu devo meu começo a você, mas minha história tem um pouquinho mais de pessoas que eu pretendo aqui apresentar e falar sobre elas, pessoas que passaram que foram pessoas importantes, que cada passo que você dá na vida tem uma pessoa que te ajuda ou te atrapalha, mas até aqueles que te atrapalham te ajudam, e eu só vou falar dos que me ajudaram. E daí eu peguei e coloquei o plano em prática, né? Eu vou consertar meu primeiro celular. Peguei o garfo, entortei as pontas, usei toda a criatividade que eu tinha para desmontar relógio, desmontei o celular do cara, peguei uma borracha, passei nos conectores, limpei os conectores, limpei o conector tudo, coloquei, o telefone estava funcionando perfeito. O cara chegou, me entregou o telefone. Isso que eu fiz não foi para ganhar um dinheiro fácil, mas foi porque quando eu vi Tibúcio fazendo, eu tive a certeza que eu podia fazer igual. Se aquele aparelho tivesse com qualquer outro problema, eu não saberia nem por onde começar. Mas quando eu vi ele fazendo aquilo, eu observei ele fazendo, ele me ensinou a fazer e eu aprendi. E eu garanto a vocês, era muito fácil. Então, após fazer esse reparo, o cara veio todo feliz, pagou os R$ 20. Ficou bom para ele, ficou muito bom para mim, porque foi meu primeiro celular e foi a primeira vez que eu tive a chance. E um certo dia, Tibúcio estava tirando um lixo, descartando um monte de produto. E eu peguei um desses produtos, tá? E eu peguei uma caixa cheia de telefone velho e comecei a mexer com esses telefones velhos para tentar abrir, para ver como era que funcionava, vários deles ainda funcionavam, telefones ainda analógicos, telefone TDMA, telefones antigos, telefone com display ruim, com a bateria ruim, mas eu comecei a mexer e fui aprendendo. E daí a história vai crescendo, vai se passando os anos, eu vou conhecendo começando a pegar todos os lançamentos TDMA, que eram escassos, até porque a Europa, tinha um poder de fogo, os Estados Unidos usava CDMA e Japão também usava CDMA. O forte mesmo era a Europa. Inclusive a Europa que lançou o sistema GSM, se não me falha, em 86. E os Estados Unidos, ele apoiou, por ser uma região longa e precisava de antenas diferentes e tal, e pela Europa ser mais
aglomerada, ela tinha a função mais GSM, que era praticamente era na Europa toda. E aí foi se passando, passou-se os anos, isso foi 2001, 2003 a gente teve. Em 2002 lá em casa a gente comprou nosso primeiro computador, um Pentium 4, tá? Um Pentium 4 1.6 com 128 megabytes de memória RAM e 40 GB de memória interna. Era a máquina mais potente que o dinheiro podia comprar, tá? Era a máquina mais potente em 2002, aqui na minha cidade, que a gente podia comprar. E essas máquinas não eram de marcas, não era Dell, não era Compaq, eram máquinas que uma loja aqui muito forte trazia de fora e montava do Paraguai. E montava essas máquinas, mas era. E aí ia. E eles já entregavam com Windows piratão, Windows, eu acho que 98, Windows 95, 98, se não me falhe. E te entregava e tu se virava. Depois vem o Windows XP, né? Depois vem o Windows XP pré-história, que ficou durante muitos anos como sendo um baita de um sistema. Eu usei o Windows XP até mais ou menos 2009, 2008, eu usava o Windows XP. E, bem, e junto com isso veio a internet. Só que a internet de escada você só usava depois de meia-noite. Eu entrava depois de meia-noite. E eu comecei a conhecer. Pô, como é que você pesquisa na internet? Você imagina hoje. Hoje tudo que você digitar no Google aparece, tá? Tudo que você digitar, como fazer um chá de boldo, vai aparecer receita até para fazer chá de boldo, diet, chá de boldo como receita de bolo, para tudo, né? Então, tudo que você pesquisa hoje no Google tem. Mas antes não era assim não. O Google ainda estava começando, ainda não era um gigante. As páginas, já existia o UOL, já existia Terra, já existia um site chamado Bol. Acredito que ainda exista. Eu usava muito Bol. AOL, AOL. Não lembro, não acho que não tinha site da Globo naquela época. Para um momento, beber água, né? Pois bem, isso 92, isso 2002. Em 2003 eu tive a chance de ter meu primeiro Palm Top. Aí vem o divisor de águas. Para mim, para minha carreira, para o meu trabalho. Em 2002, voltando um pouquinho, em 2002, a Oi foi a primeira operadora a atuar com GSM aqui na minha cidade. E os aparelhos da Oi eram caríssimos. Tinha o T68, Ericsson T68, o primeiro telefone colorido que eu tive a chance de pôr a mão. Tinha o S45 da Siemens. Tinha o 3310, o indestrutível. E aí vamos abrir aqui minha galeria de... Ó, aqui é um Chroma, tá? Não sei se ele liga, mas ele até funcionava até um tempo atrás, é porque realmente eu dei uma abandonada nesse. Ó, aqui é um Chroma TDMA, tá? Quem tinha um telefone desse aqui era barão, tá? Era rico mesmo, quem tinha um telefone desse aqui. Esse daqui não mandava mensagem de texto. Esse foi um antecessor ao talvez um telefone mais desejado da história, ao Chroma. Esse telefone meu aqui, ele não tem um descascado, tá? E era uma falha grande que havia nesses aparelhos, era ele descascar a carcaça. Isso aqui não é metal não, isso é plástico. E funcionava perfeito. Se eu colocar no Mercado Livre, vai ter nego até que vai colocar preço, mas eu não tenho intenção de vender. Isso aqui é uma coleção. Vamos pular isso aqui, porque esse telefone aqui não é muito relevante, até porque eu nunca consegui usar. Que era um HP, tá? HP, se você não sabe, HP lançou ótimos aparelhos, até falir, sei lá, em 2011. Aqui é um Sony, tá? É excelente esse Sony, a câmera dele era assim, ó.
Ó, esse telefone funcionava perfeito até eu inventar de colocar um adaptador de chip nele e danificar o chip. Aqui é um N73, tá? Esse telefone vendeu pra caramba. A câmera dele abriu assim, ó. Olha o tamanho dele comparado. Esse telefone não é um telefone grande. Olha o telefone, olha a diferença dele comparado com com esse telefone aqui. Olha a diferença, gente. É um absurdo, né? Olha essa tela. E essa tela aqui a gente jogava pra caramba, tá? Eu tinha até um emulador do Mega Drive nele. E jogava aqui nele, tá? Então vamos lá. Aqui já era o chamar, a gente já chamava isso aqui de smartphone, tá? Isso aqui a gente já chamava de smartphone, porque ele tinha um sistema Symbian que permitia a gente instalar vários aplicativos, fazer várias coisas nesse aparelho. Dava pau pra caramba em relação a brincar o aparelho, mas aí que tá. E um segredo, esse telefone aqui, quando você comprava de fora, se ele fosse bloqueado, não tinha no mundo somente um francês que desbloqueava esse aparelho. Não tinha no mundo quem desbloqueasse um Symbian, tá? Vale lembrar isso. Para os meus amigos antigos aí, que até tem canal de YouTube hoje gigante, eles vão lembrar disso. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, um grande amigo, Sérgio Dantas, que é um Lock BR, foi um cara que abriu as portas para mim para aparelhos para esse daqui. Já eu conto a história dele. Aqui 3310, velho de guerra. Esse telefone ainda funciona, tá? Aqui foi meu primeiro telefone que eu comprei numa loja. Isso aqui é o W800, tá? A câmera dele era uma câmera louca, câmera de 5 megapixels, telefone dos mais perfeitos que eu vi até hoje, tá? Ele não era Symbian, mas ele tinha uma bateria legal, ele tinha um som que era voltado, o Walkman, ainda se falava Walkman, esse W é de Walkman, tá? O W800, ele era da linha da Sony Ericsson, e ainda existia ainda essa coisa, essa Walkman. Se você não sabe o que é, meu amigo, perdeu, é coisa antiga. Esse telefone eu usei até 2011, tá? É o Nokia S51. Foi o melhor Symbian que eu já usei na minha vida. A bateria durava o dia todo para mim. Eu trabalhava na Volkswagen. Não tinha, eu tinha sempre um aparelho para acessar a internet, mas parece mentira, mas naquela época as telas, tirando do iPhone, que foi uma revolução, as telas de touch eram péssimas. Até 2010, 2009, as telas eram péssimas, tá? Então, tirando o iPhone, você não tinha uma grande revolução de telefone com Android. Então eu usava um iPhone, normalmente um 3GS ou um 3G, e usava esse aqui como meu aparelho principal. Que esse telefone aqui caía, derrubava, inclusive eu comprei 2 aparelhos desse aqui para para mostrar, para poder recuperar o aparelho. Que esse telefone já tinha saído de moda, já ninguém mais queria esse aparelho e eu comprei uma carcaça, um telefone desse com vidro trincado só para poder recuperar o meu, para reformar o meu, tá? Aqui esse telefone é da minha esposa, é um 3200, telefone que ficava piscando essa luzinha aqui, tal. Ela usou um bom tempo esse telefone aqui. Já GSM, tá? Ela usou muito tempo esse telefone. Aqui é uma relíquia, porque eu comprei esse telefone já depois de um tempo, porque era muito novo esse telefone, tá? Esse é um T300. Talvez tenha sido um dos telefones de entrada, vamos falar assim hoje, seria um mid-end da Sony, com 256 cores, tá? Que vídeo longo, hein, que eu tô fazendo. T300, esse telefone vendeu pra caramba. A câmera dele, como ele não tinha câmera atrás, a câmera, você acoplava aqui a câmera da Sony. Tanto no T68, T68i, como nele. Você acoplava a câmera e tirava fotografias péssimas que você achava que ia fazer alguma relevância. E esse daqui, o caro pra caramba,
sonho de consumo de muita gente, gigante para a época, era um telefone enorme para a época, mas vamos fazer uma comparação aqui, ó. O que era enorme? Isso aqui é um Note 10 Plus e aqui é um Nokia 9300 Communicator. Esse telefone aqui era simplesmente assim, tinha o Nokia, o Nokia 9500, que era mais potente que esse, porque ele tinha Wi-Fi. Esse aqui não tinha. Esse aparelho aqui vocês vão ver no filme Duro de Matar 4. Em Duro de Matar 4,